E se a ideia de que a gente é moderno e super avançado for, na verdade, a maior mentira que a gente já inventou para nós mesmos? Nossa, isso é um soco no estômago logo de cara, né? Pois é. Mas pensa nisso por um segundo. Normalmente, quando a gente tenta visualizar o tempo ou a história, a nossa mente cria quase que no automático uma imagem toda linear e perfeitinha, sabe? Uhum, uma linha reta indo pra frente. Exato. Fica parecendo muito com observar um relógio de ponto numa daquelas fábricas bem antigas. O cartão entra ali, a máquina faz aquele barulho metálico alto, carimba a hora e pronto, a linha do tempo avança. E o passado fica totalmente pra trás, né? Trancado, imutável. Isso. E nós somos empurrados meio que numa esteira rolante gigantesca direto para o futuro. Fico pensando quanto a gente é refém dessa imagem. Com certeza. E o texto que a gente vai analisar mostra que essa imagem da esteira rolante é, assim, uma visão muito binária. Mas ela é incrivelmente reconfortante. A gente foi muito condicionado a gostar da ideia de que o tempo é uma via de mão única, super bem pavimentada. É confortável achar que a gente está sempre indo para o lugar certo, né? Exatamente. Nessa rodovia ilusória, tudo o que a gente chama de velho fica ali restrito ao espelho retrovisor. Vai diminuindo até sumir de vez. Enquanto o que a gente rotula como novo está sempre brilhando lá no horizonte. Esperando para ser alcançado. Mas o problema é que quando a gente começa a investigar as engrenagens dessa rodovia, cara, essa esteira rolante simplesmente quebra. O relógio da fábrica derrete, bem naquela vibe daquele quadro do Salvador Dalí, sabe? Nossa, sim! A imagem perfeita. E o que sobra pra gente olhar é uma paisagem temporal que é muito mais nebulosa, caótica e honestamente muito mais interessante. É por isso que o nosso mergulho de hoje vai entrar de cabeça nessa desconstrução. E que desconstrução. Pois é, nós vamos destrinchar hoje o capítulo 4 da tese de doutorado do Otávio Maciel, que fala sobre o realismo complexo. E o nosso foco central é uma seção muito específica, que já começa com uma provocação fantástica no título. É aquela seção 6, né? Isso, o título é Jamais Fomos Modernos, Luhmann e Latour entre a metafísica do tempo e a ontologia social moderna. E só pelo título já dá pra ver que a coisa é densa. O material propõe uma verdadeira cirurgia nas nossas crenças mais básicas. A gente está lidando com uma tese acadêmica pesada que cruza conceitos de metafísica, teoria social, filosofia da história. Sim, não é uma leitura leve pro fim de semana. Não, não mesmo. Mas para quem busca entender essas correntes do pensamento contemporâneo, esse texto oferece uma decodificação muito cuidadosa. Ele pega ideias complexas e tenta encontrar uma base comum para repensar como a sociedade opera de verdade. E o mais fascinante dessa análise para mim é ver como ideias novas para a filosofia da história, sabe? Ideias que podem mudar completamente a forma como eu, ou você, ou quem está ouvindo, vemos o nosso papel no mundo, surgem de uma aliança meio improvável. Muito improvável, na verdade. Sim, o autor cruza a teoria dos sistemas do Niklas Luhmann com a teoria do ator-rede do Bruno Latour. O objetivo, no fim das contas, é responder àquela provocação do Latour de que a modernidade pode ser só um grande mito inventado para organizar o tempo. E é bom a gente já dar um aviso importante aqui, né? Ah, perfeito, bem lembrado. Como a gente vai acabar esbarrando em conceitos de progresso e questionando algumas ideologias políticas ao longo desse papo, vale fazer um parênteses rápido para quem está nos ouvindo. O nosso papel aqui hoje é puramente colocar uma lupa nas ideias do autor da tese e dos filósofos. Exato, a gente não tá aqui para levantar a bandeira de nada. Pois é, não é um manifesto nosso contra a modernidade, nem a gente está tomando partido político de direita ou esquerda. A gente está usando essas lentes acadêmicas para olhar as engrenagens da história por um ângulo diferente. Aí cada pessoa que está em casa tira suas próprias conclusões. O que é fundamental para conseguir absorver o impacto real dessas teorias, né? Porque, assim, para entender essa aliança entre o Luhmann e o Latour, o primeiro passo que o texto exige é justamente conhecer e desconstruir esse inimigo que os dois estão combatendo. Que seria a visão moderna do tempo, certo? Isso. A tese resgata a crítica do Latour para mostrar que a modernidade não inventou só tecnologias ou sistemas políticos.
Ela foi lá e colonizou a própria categoria de tempo. Como se ela fosse dona do relógio. Exatamente. E ela fez isso usando uma estrutura que, surpreendentemente, espelha quase de forma perfeita o criacionismo das religiões abraâmicas. Peraí, então é como se a história da humanidade fosse um roteiro bíblico disfarçado de ciência e progresso. É exatamente a mesma estrutura, o que a gente chama na academia de uma visão ontoteológica. Funciona assim: existe um vazio inicial obscuro. Depois ocorre uma criação ou uma fundação marcante que dá início a uma marcha implacável através do tempo. A tal da esteira rolante. Isso. E o objetivo dessa marcha é chegar a um juízo final. Só que no vocabulário moderno, que é secular, esse juízo final ganha outros nomes. Vira a emancipação definitiva, a revolução total ou ápice do progresso científico. Nossa, faz todo sentido. Então a história fica cortada no meio. Drasticamente dividida. Tem um antes e um depois absolutos. Cria-se um muro invisível no mundo. De um lado ficam os modernos, que estão caminhando em direção à luz, e do outro ficam os pré-modernos, que estão lá presos nas trevas. E a partir do momento em que você crava esse marco zero, o tempo passa a ser visto só como uma destruição contínua do passado, né? Uhum. O passado vira inimigo. Sim, porque para o futuro existir, o passado tem que ser aniquilado. O texto traz aquela metáfora genial do Latour comparando a passagem do tempo na modernidade com uma caderneta de poupança universal. Essa metáfora é maravilhosa. Muito boa. É como se a humanidade tivesse um saldo de tempo que vai sendo gasto, sabe? Corroído a cada passo que a gente dá para frente, o tempo é consumido. Exato. E se não existisse essa noção de um tempo linear que destrói violentamente o que passou, a cultura que bate no peito para se dizer moderna não teria uma base filosófica para apontar o dedo para o outro, sabe? Não daria para chegar em outras culturas e falar: olha, vocês são anacrônicos, vocês estão obsoletos e atrasados. Pode crer. E rotular o outro de atrasado é, na verdade, a principal ferramenta de dominação que existe. Se o tempo é uma fila indiana universal indo para o progresso, quem se autodeclara moderno fura a fila e se coloca na vanguarda do mundo. O que justifica todo o resto. Justifica ensinar, catequizar ou até dominar aqueles que estariam para trás nessa mesma fila ilusória. Sabe o que materializa perfeitamente essa lógica hoje em dia? A lógica de uma atualização de sistema operacional de celular. Como assim? Pensa bem. Assim que a empresa lá de tecnologia anuncia a versão 10.0 do software, a versão 9.0 é, no mesmo segundo, carimbada como inútil, perigosa e obsoleta. Nossa, pior que a verdade. E às vezes a 9 funcionava super bem. Exatamente. Não importa se a versão 9 resolveu seus problemas todos os dias. A simples existência desse pacote com o rótulo de novo cria uma sensação de superioridade absoluta. Quem tem a versão 10 se sente no futuro. E o que é mais assustador nessa dinâmica, que se liga super bem com o texto, é o apagamento das origens. A atualização 10.0 aparece ali na sua tela como um milagre puro e imaculado, escondendo completamente o fato de que ela roda assim baseada em milhares de linhas de código antigo da versão 9, da 8, da 1. É o que chamamos de metafísica da supressão. A modernidade finge que nasce do nada a cada nova invenção. E o mais irônico dessa lógica do software, que aliás a tese explora bastante usando o termo sincronização temporal, é que tudo isso é uma ilusão para tentar domar a complexidade do mundo. Como assim domar a complexidade? É que a modernidade se apropria de um monte de coisas misturadas. Tecnologias híbridas, ciências antigas, saberes populares, infraestruturas que levaram séculos para serem erguidas. Ela pega toda essa sujeira histórica, limpa o rótulo e diz: nós criamos isso a partir do nosso espírito inovador e racional puro. Caramba, vende o milagre esquecendo o santo. Isso! O surgimento do novo é vendido como um milagre desvinculado de qualquer passado, quando na real é só uma historinha de purificação. Tá, mas aí me vem a pergunta que não quer calar. Se essa linha do tempo reta, toda purificada e milagrosa da modernidade é só uma ilusão corporativa e filosófica, o que é o tempo na prática, então? Essa é a virada da tese.
Porque como a gente explica a sensação de que o tempo está passando nas nossas vidas sem usar a imagem da esteira rolante? É aí que a coisa fica bem intrigante. E a tese introduz a alternativa visual do Bruno Latour. Se não é uma linha reta, o tempo seria o quê? Uma espiral. Exatamente, uma espiral. E essa imagem muda completamente as regras do jogo. Numa espiral você ainda tem movimento, tá? A gente não está parado no espaço. Certo. Mas ao contrário de uma reta, onde o passado fica lá atrás dando tchau para sempre, na espiral os elementos dão a volta. Eles se repetem, se sobrepõem e se misturam o tempo inteiro. A espiral recolhe o passado e traz ele de volta para o núcleo da ação agora. E não importa se a pessoa acha o elemento arcaico ou a última moda. O exemplo que o texto traz para materializar essa espiral é brilhante na sua simplicidade. É o exemplo do martelo. Ah, o martelo é um clássico do Latour. Sim. Pensa que você vai construir alguma coisa hoje. Seja montar uma estante super moderna com aquele design minimalista ou só consertar uma cerca lá no quintal. Você muito provavelmente vai usar uma furadeira elétrica com bateria de lítio super avançada e logo em seguida vai pegar um martelo comum. E os dois estão ali na mesma ação. Isso. O martelo é uma ferramenta fundamentalmente antiga, com uma engenharia que remonta a milênios. E a furadeira é de última geração. Você usa os dois na mesma tarde, na mesma hora. E o detalhe crucial sobre esse martelo, para nossa mente dar um nó saudável agora, é entender como ele afeta o tempo. Manda. Quando você segura o martelo, a física dele, o design ergonômico e o conhecimento humano que foi acumulado há milhares de anos estão operando nesse exato milissegundo. O tempo do homem das cavernas não ficou lá atrás na pré-história. Ele foi envelopado nessa ferramenta e trazido para dentro do seu agora. Nossa, muito louco isso. Os objetos misturam épocas nas nossas mãos diariamente. Ninguém nasce sendo totalmente tradicional ou vive num vácuo moderno. Essa coisa do que é tradicional é só um rótulo artificial inventado por quem inova compulsivamente para tentar separar o mundo em caixinhas puras. Mas espera aí, isso me dá um gancho para levantar uma bola sobre uma palavra que a gente ouve toda hora por aí, o pós-modernismo. Vixe, polêmico. Sim, porque tipo assim, se a gente está o tempo todo misturando ferramentas, linguagens e tecnologias de épocas completamente diferentes no mesmo dia a dia, a própria ideia de que o pós-modernismo surgiu como uma grande ruptura para superar a modernidade não cai por terra? Total. Porque dizer que agora nós somos pós-modernos não é só mais um sintoma dessa mesmíssima obsessão moderna por ficar caçando novidade contínua. A gente só mudou o nome da atualização do software para o 11.0. Essa é a armadilha gigante na qual muita gente cai e a tese do Maciel lendo Latour aponta exatamente para isso. O pós-modernismo, na leitura que o texto faz a partir de pensadores como Gianni Vattimo, é frequentemente só um sintoma da doença moderna. Não é o diagnóstico e muito menos a cura. Entendi. Ele está preso na mesma lógica. Preso na mesma roda. A tese expande esse raciocínio para mostrar que existem duas ilusões que são perfeitamente simétricas nessa história. De um lado, você tem o conservadorismo extremo, aquele que acredita que é possível ter uma repetição idêntica do passado, como se desse para congelar o tempo numa era de ouro que nem existiu de verdade. Que é um delírio. E do outro lado, você tem o modernismo e o seu filhote, o pós-modernismo, que acredita numa ruptura radical e absoluta com tudo que veio antes. Outro delírio. Então, as duas visões sofrem da mesma alucinação, né? Uma acha que pode simplesmente parar a esteira rolante no botão de emergência e a outra acha que pode acelerar essa esteira até ela criar asas e decolar. Mas o fato que sobra é que a esteira em si não existe. E é por isso que a conclusão máxima do Latour, que inclusive dá nome ao livro mais famoso dele e à seção da tese que a gente está desbravando aqui, é aquela frase emblemática: jamais fomos modernos. Porque a tal da purificação nunca aconteceu. Exato. Essa limpeza total, essa asepsia que a modernidade prometeu,
nunca rolou de verdade na prática. Nunca existiu um único dia na história em que a gente usou só furadeiras a laser e deixou todos os martelos e mitos para trás. A gente sempre foi uma mistureba. Sempre fomos e continuamos sendo uma rede incrivelmente misturada e confusa de temporalidades sobrepostas. O termo moderno é só um discurso de convencimento, é marketing, técnica de vendas. Não é uma realidade ontológica. Tá bom, olha, eu admito que entendi perfeitamente a espiral do Latour. A gente não é ponto numa linha, a gente é um amontoado de épocas diferentes agindo simultaneamente nessas redes todas. Mas isso deixa um buraco enorme na explicação para mim. Qual buraco? De onde o tempo brota, afinal? Ah, pergunta de $1 milhão. Porque se ele não é essa esteira rolante empurrando o universo inteiro de uma vez, e se ele não é um rio gigantesco onde todo mundo está boiando possivelmente, qual é o motor que gera o tempo? E é aí, exatamente nesse ponto, que entra o Niklas Luhmann e a teoria dos sistemas. Eles entram no barco como os aliados improváveis dessa nova filosofia da história. É um casamento perfeito de ideias. Como eles se encaixam? O Latour nos mostra um mapa, ele mostra as redes misturadas, os diferentes atores se associando para agir no mundo. E, só para clarificar o vocabulário, tá? Quando a teoria do ator-rede fala em atores ou actantes, ela não está falando só de gente. É importante reforçar isso. Sim, um actante é qualquer coisa que produza uma ação e gere uma diferença na rede. Pode ser um ser humano, um vírus, o nosso martelo, uma lei recém-aprovada, um código de software. O Latour mapeia essas redes todas. Mas e o tempo nessa rede? Aí é que tá. É o Luhmann quem nos dá a mecânica de base, a arquitetura pesada de como o tempo físico e social surge dessas interações entre os actantes. E a visão que o Luhmann traz, que a tese explora, é daquelas de explodir a cabeça. Porque ele inverte a nossa lógica comum de causa e efeito. Para ele, o tempo não preexiste às coisas. Não mesmo. Trazida com muita precisão ali na tese do Maciel, o tempo é uma operação concreta. Operação? Como assim? O tempo só passa a existir a partir da ocasião de uma diferença. Esse é o conceito central que o pessoal em casa precisa pegar. Qualquer sistema ou actante que consiga introduzir uma diferença no seu ambiente produz tempo. O Luhmann chega a definir o tempo como uma seleção. Dá um exemplo de como seria essa seleção. Imagina um sistema operando. No exato momento em que ele faz alguma coisa, tipo toma uma decisão ou seleciona uma ação, ele instaura uma diferença que não pode mais ser revogada entre ele e o ambiente. Essa ação que acabou de acontecer, ela passa. Vira um evento consolidário que você não pode desfazer. E a partir dessa âncora criada, o sistema agora precisa olhar para frente e encarar um futuro que é incontrolável. É um marco que ele mesmo criou. Isso é a introdução desse esquema prático de antes e depois feita pelo próprio sistema que cria na gente a sensação de duração. Deixa eu ver se entendi bem. Tentando traduzir essa operação matemática e sociológica para uma analogia mais nerd. Pensa num motor de renderização de um videogame de mundo aberto. Opa, adoro essa analogia. Sabe aqueles jogos de dampescos onde você pode explorar continentes inteiros a cavalo? Nesses jogos, o universo inteiro, as cidades lá longe, o clima nas montanhas que você nem está vendo, essas coisas não estão rodando no fundo do console de forma absoluta o tempo todo. Senão gastaria memória tua, travaria tudo. Exato, o jogo quebraria. Pois é. O ambiente, os inimigos, o vento nas folhas das árvores, eles só são renderizados, ou seja, o tempo daquele mundo só é efetivamente produzido naquela porção do mapa, no exato milissegundo em que o jogador chega perto e interage com aquilo. Nossa, brilhante. Quando você chega num vilarejo virtual e toma uma decisão, tipo, abre uma porta, ataca um vilão ou fala com um personagem, você introduz uma diferença ali na tela. E é só essa ação que faz o tempo daquele vilarejo passar a existir e fluir. Cara, essa analogia captura a alma do conceito do Luhmann. É exatamente essa dinâmica. O tempo não está rolando de forma homogênea no fundo do universo. E quando a gente percebe isso, é extremamente libertador para a filosofia. Dá um alívio, né? Muito, porque nos liberta dessa angústia de achar que o tempo é só uma soma de agoras, uma sequência infinita e tirânica de tic-tacs no relógio que afeta o planeta todo igual.
Na verdade, o tempo vira um esquema de sincronização. Ele é gerado pelo próprio sistema para ele conseguir dar conta da complexidade absurda do ambiente lá fora. Então, peraí. Cada sistema gera o seu próprio tempo isolado? Sim. E a tese vai além, usando o conceito de autopoiese para explicar isso. De forma bem simplificada, para a gente não se perder, autopoiese é a capacidade que um sistema tem de produzir suas próprias partes e se manter vivo operando pelas próprias lógicas. Tipo uma célula biológica mesmo, que regenera a membrana para continuar existindo. Certo. E na sociedade? Pensa num sistema jurídico, por exemplo. Ele gera o seu próprio tempo através de prazos de processos, contratos de vigência, prescrição de crimes. Esse é um tempo criado. E é uma temporalidade completamente diferente do tempo biológico de uma floresta que está crescendo. Totalmente descasados. E isso prova filosoficamente que a história não é uma massa única. Ela não é um éter mágico universal que dá um banho em tudo e envelhece todos os objetos, pessoas e instituições no mesmo ritmo. Cada sistema autopoético renderiza a sua própria temporalidade e suas próprias rotas na história. Nossa, isso muda absolutamente tudo. Porque se a gente for juntar as peças do quebra-cabeça até agora, a gente pega a espiral mista do Latour, onde as épocas se cruzam nessas redes cheias de humanos e objetos misturados, e a gente soma isso à mecânica do Luhmann, onde o tempo não é absoluto e só nasce a cada diferença que um sistema opera. As duas metades da teoria. O que sobra para a filosofia da história no fim das contas? Para onde o autor da tese está apontando com essa aliança toda? O que sobra, e o que a tese propõe, é o nascimento de um paradigma intelectual inteiramente novo. Ao abandonar aquela visão moderna inicial da esteira rolante, a gente é obrigado a abandonar junto a ideia de um grande todo. Adeus história com H maiúsculo. Adeus abstrações maiúsculas. A gente tem que esquecer a sociedade ou a história descritas como se fossem forças místicas invisíveis que param sobre a nossa cabeça e determinam o destino dos indivíduos de cima para baixo. Fica mais microscópico. Muito mais. A história deixa de ser um rio único de fluxo universal, ela passa a ser compreendida através das rotas históricas ultra específicas, sabe? Mapeando como que cada sistema independente se reproduz e como as associações reais entre os atores se formam no campo minado do dia a dia. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo na nossa conversa e comprar uma briga conceitual. E lá vem, pode falar. Porque a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando a gente ouve isso é medo. E é um medo genuíno. Se a gente abre mão desse grande todo histórico, se a história não é mais uma marcha coletiva da humanidade de mãos dadas rumo à emancipação ou ao progresso moral, nós não corremos um risco gigantesco de perder a nossa capacidade de fazer críticas sociais e políticas. É o medo de cair no relativismo total, né? Exato. Como a gente vai lutar por um futuro melhor, como que a gente vai cobrar mudanças urgentes contra injustiças, se sequer existe uma linha do tempo unificada para todo mundo chegar lá junto? O seu questionamento é perfeito, é a dor de todo mundo. É, de fato, a resistência imediata de praticamente quase toda a teoria política tradicional quando ela esbarra com o Latour e o Luhmann. O pessoal deve chiar muito. Chia demais. Mas o autor da tese é brilhante em usar esses mesmos teóricos para refutar esse medo. O argumento central dele aqui é que abandonar essa temporalidade moderna do progresso inevitável não significa o fim da ação política de jeito nenhum. Não. Pelo contrário. É a condição básica de possibilidade para uma ação política muito mais realista e muito mais eficaz. Mas de que forma isso seria mais eficaz do que, sei lá, lutar contra o sistema com S maiúsculo? Porque, francamente, lutar contra fantasmas não muda a realidade prática de ninguém. O Latour argumenta que quando os críticos sociais tentam defender as margens contra o centro, eles estão partindo do pressuposto ilusório de que existe, de fato, um centro totalitário, um núcleo controlador absoluto escondido em algum lugar. A famosa sala esfumaçada cheia de vilões de terno. Isso. Mas se esse grande todo não existe, se a sociedade não é feita de uma matéria social mística que interliga magicamente as mentes de todas as pessoas,
Então, ficar esperando de braços cruzados por uma revolução total que vai virar a chave do tempo de uma vez por todas é totalmente inútil. É literalmente combater moinhos de vento. O Dom Quixote acadêmico. Perfeito. O que o texto nos convida a fazer para ter impacto real é o que ele chama de uma sociologia metafísica. Tá, e o que seria isso na prática, desconstruindo esse jargão para o pessoal? Significa descer daquele palanque das grandes abstrações acadêmicas e sujar as mãos mapeando as redes reais. Em vez de você ficar criticando o capitalismo como uma nuvem malvada e invisível no céu, a sociologia metafísica vai investigar a rede de bancos específicas, a lei de patentes que acabou de ser votada ontem, o algoritmo de recomendação que dita o consumo naquela rede social, as infraestruturas de transporte da sua cidade. Ah, entendi. É ir no parafuso da máquina. Exato. Onde é que estão os nós dessas redes materiais? Quais actantes estão introduzindo diferenças concretas de tempo e de poder? A crítica deixa de ser uma espera messiânica por um progresso utópico que nunca chega e passa a ser uma operação cirúrgica de modificar as redes locais onde elas de fato se encontram e operam. Ou seja, a gente para de lutar contra a ideia abstrata de um tempo fantasma que oprime a gente e começa a reorganizar as ferramentas materiais e as associações que a gente tem nas nossas mãos hoje. O nosso martelo, a furadeira, as linhas de código do software, as leis. Os sistemas todos operando. É parar de perguntar passivamente para cima, para onde o tempo está nos levando, e começar a investigar no chão que tipo de tempo as nossas redes e ações diárias estão produzindo agora. Esse é o grande salto de consciência que a leitura dessa tese proporciona. É entender de vez que nós e os sistemas aos quais a gente pertence somos as fábricas de tempo, e não os passageiros tristes de uma viagem que a gente não controla. E isso nos deixa com um pensamento final que é, olha, extremamente provocativo para quem está nos ouvindo e acompanhando essa desconstrução da própria realidade ao longo desse nosso papo. Deixa o pessoal fritando aí. É o objetivo, parem e reflitam sobre o entorno de vocês hoje. Se o tempo não é uma esteira rolante universal que empurra todo mundo obrigatoriamente para o futuro de forma cega, se ele é algo que os nossos próprios sistemas produzem e renderizam a cada diferença que a gente instaura, a cada pequena ação e decisão que a gente toma. Pensem nisso. Que temporalidade a gente está gerando, né? Exato. Que tipo de temporalidade os seus hábitos diários, o seu ambiente de trabalho ou as tecnologias que você consome estão renderizando neste exato milissegundo? Será que a gente está só repetindo linhas de código obsoletas, colocando umas interfaces bonitinhas e novas e achando que isso é inovar de verdade? E achando que somos modernos? Pois é. Ou será que estamos de fato misturando as ferramentas certas nessa espiral do tempo para construir redes que sejam mais justas de verdade nessa complexidade toda do mundo real? É uma provocação e tanto. E a beleza dessa visão sistêmica toda que a gente debateu é que ela acaba obrigando a gente a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias redes. Porque afinal não tem mais o conforto de ficar culpando o andamento invisível da tal da história. A bola está com a lente. Bom, pessoal, esta foi a nossa passagem por Luhmann e Latour, mas logo a tese retornará para detalhar mais a contribuição da teoria do ator-rede. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os episódios. Nos vemos em breve.